Olha, foi lançado recentemente o projeto Simpatinhas. É um sistema para emitir a carteira de identidade para animais domésticos. Além dos dados do responsável, o cadastro terá o endereço, a idade, a raça e o histórico de doenças e vacinas de cada animal. Vamos entender melhor esse projeto, de que forma ele impacta, né, esse assunto que é cada vez mais falado, que é o bem-estar animal. A gente está aqui com o vereador Renato Lira. Bom dia, vereador, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cidade. É um prazer sempre voltar aqui e poder contribuir com esse assunto tão gostoso. Vereador, qual a análise que o senhor faz sobre esse novo sistema? O senhor acredita que vai trazer contribuição? Esse sistema, né, de cadastro nacional, né, dos animais, ele, sem sombra de dúvida, ele vem trazer um benefício direto para a nossa sociedade, de impacto imediato. A partir do momento que a gente tem um controle, né, a identificação desses animais, a gente vai poder também identificar doenças, né, que têm como características zoonóticas, para que a gente possa tomar as medidas sanitárias devidas para que possamos intervir, né, na proliferação dessas doenças. Então, esse cadastro, ele vem no momento oportuno, no momento no qual a gente vem passando por um processo de crescimento da cadeia populacional, o aumento da cadeia populacional desses animais. Ele tem como objetivo não só controlar, mas também identificar quais são os principais patógenos que acometem esses animais e, consequentemente, a gente poder intervir para evitar o contágio cruzado na nossa espécie. Um outro detalhe que a gente vem falando sobre esse assunto desde ontem aqui, vereador, a questão da localização, né, desses animais. Quando acontece uma eventual, né, perda, enfim, a gente há pouco tempo aqui em Caruaru, né, identificou um caso como esse, que os tutores até identificaram quem estaria com esse animal, mas não tinha como provar. E a forma como esses animais estão inseridos no contexto familiar e tudo mais, esse projeto pode ajudar nisso? Sim, esse projeto ele também contempla, né, a microchipagem, onde a gente vai poder não só levar todo o histórico desses animais, mas também fazer a identificação, né? Então o animal ele está ali numa situação de vulnerabilidade, ele se distanciou da família, né? E daí outras pessoas elas podem identificar esse animal e de repente se locomover até a unidade de saúde do município e ali sim a gente fazer uma identificação através desse microchip e a gente tem lá todos os cadastros do tutor e fazer a devida entrega ao seu lar. Vereador, violência contra os animais, esse sistema também pode ajudar na identificação de agressores, de tutores que não cumprem com suas responsabilidades? Pode sim, ele é uma ferramenta efetiva também nesse caso. A gente pode fazer com que esses animais que são identificados, né, provenientes de maus tratos, a gente colocar uma observação, né, dentro daquele chip, né, e daí esse animal ele pode ser retirado, né, o tutor ele pode perder a guarda desse animal e a gente pode colocar ele para adoção e buscar uma família que dê as devidas condições para esse animal. E ainda nesse contexto, né, e vindo bem aqui para Caruaru, né, vocês apresentaram um anteprojeto de lei, né, na Câmara de Vereadores de Caruaru, em relação à política de proteção e bem-estar animal. Na verdade, um texto é assinado conjuntamente, né, porque hoje são três representantes, para vocês verem como uma causa é importante, e a gente na expectativa da criação, de fato, da Secretaria, né, de Bem-Estar Animal. E eu queria que o senhor nos desse mais detalhes, né, sobre como isso deve funcionar aqui no município. Lembrando que o texto foi assinado pelo Fagner Fernandes, o Anderson Corrêa e o Renato Lira, que está aqui com a gente. A gente estava conversando, na ocasião, eu tive essa iniciativa de poder convidar os dois parlamentares para poder fazer parte desse projeto, né? A gente tem como objetivo, nesse projeto de lei, aumentar a penalidade. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que, para que possamos, né, efetivamente implementar a educação, eu falo infelizmente porque poderia ser diferente, a gente tem que implementar medidas punitivas, né? E o objetivo desse projeto de lei é a gente aumentar os maus tratos, né? Hoje, que está entre a casa dos R$1.000 para R$7.000, podendo ser a reincidência dobrar esse valor para R$14.000. A gente vê que pessoas, né, que nós temos aqui dentro do contexto da nossa área
de atuação na cidade de Caruaru, pessoas que, por falta de sensibilidade humana, cometem crimes, né, de maus tratos nesses animais, e é inadmissível, enquanto parlamentar, a gente absorver e ver isso de uma forma passiva. Então, essa medida punitiva, ela advém da quantidade de pessoas que vêm cometendo maus tratos aqui na cidade de Caruaru, e eu não acharia justo, visto que temos mais 2 parlamentares da causa animal, assinar esse projeto de lei. Fiz o convite, assim foi aberto a aprovação por parte dos parlamentares, e faço questão de citar o nome dos 2, que é Anderson Correia e Fagner Fernandes, apesar de ser da oposição, mas faz uma oposição coerente, né, dentro daqueles critérios que é aceitável, e a gente defende a mesma pauta, e estamos aqui unindo força para que possamos juntos trazer uma solução mais efetiva no que diz respeito à proteção animal. Renato, em relação aos maus tratos, né, o que é que vocês que militam nessa causa, o que é que vocês observam nas pessoas que têm esse tipo de atitude? É algum problema psicológico? Realmente não dá devida importância? Ou quando vocês abordam, eles não acham que não estão fazendo nada demais? O que é que vocês observam nesse tipo de comportamento, que é algo cultural, né? E quando a gente fala sobre algo cultural, a gente sabe que demanda um tempo para que esse tipo de atitude seja modificada. E eu queria saber o que é que vocês percebem nessas abordagens dessas pessoas e se a gente tem salvação para isso. Renata, além das leis punitivas, claro, né? Renata, isso é um assunto que a gente precisa debater mais ao longo da minha caminhada. A gente vem identificando algumas situações nocivas dentro desse critério aí que foi pontuado. E o que eu pude identificar, né, pontualmente, assim, de forma objetiva, é que o crime de maus tratos, ele vem atrelado geralmente a pessoas que têm problemas psicológicos, né? Às vezes um trauma de infância, né? São pessoas que, em sua grande maioria das vezes, ela não se encontra em equilíbrio psicológico, e diante dessa circunstância, identifiquei que precisamos ter uma atuação mais enérgica, né, e de frente entrelaçada entre os poderes público, privado e também os centros acadêmicos. E diante desse contexto que a gente protocolou também, né, agora estou colocando como anteprojeto de lei, porque como eu estou me ausentando no final do mês, não daria para ser julgado o projeto de lei, né, oriundo do vereador, então ele ficaria arquivado. Mas esse projeto já foi protocolado, onde a gente tem como objetivo, né, solicitar ao Poder Executivo Municipal que façamos, né, um termo de cooperação e atribua a obrigatoriedade dos centros acadêmicos aqui da cidade de Caruaru a fazerem seu projeto de extensão, que é uma obrigação por parte do MEC, né, atrelada às necessidades dos municípios. Então nós temos aqui, falando pontualmente aqui da causa animal, nós temos 2 centros acadêmicos que colocam grandes profissionais aí à disposição do mercado. Nós temos aqui cursos de psicologia, então a ideia é a gente identificar essas situações, trazer esse conhecimento do campo acadêmico, dar a oportunidade aos alunos atuarem de forma efetiva, né? Isso daí, quais são os benefícios diretos que nós temos? Nós temos aqui uma atuação direta por parte do centro acadêmico, por parte do seu corpo discente, né? Atuando em conjunto com o Poder Municipal. Isso daí vai trazer uma experiência a curto prazo e habilita, né, esses alunos a futuramente participar de um processo de seleção simplificada e conter dentro do seu currículo essa experiência que muitas vezes eles buscam e não têm. Se eu compreendi bem, vereador, o senhor está dizendo que vai se ausentar no final do mês, significa que maio o senhor assume a secretaria, é isso? A secretaria ela já foi criada, né? Nós criamos no início do ano a Secretaria de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, e estarei assumindo a secretaria, sendo nomeado, né, como secretário da pasta, titular da pasta, nesse próximo mês. Acredito que por volta do dia 2. Né? A gente já conversou com o prefeito Rodrigo Pinheiro, já fizemos uma visitação onde será a pasta, né? Será ali no Severino Montenegro, onde Sim. tradicionalmente é conhecida como sementeira, mas a gente diz que ali é o berçário, né? A gente não planta, a gente recebe, então a gente é um berço, né, da sustentabilidade, e a gente vai ficar sediado ali naquela localidade. O senhor tem um primeiro objetivo assim que assumir?
Primeiro objetivo da gente, como já vem sendo feito, que não é uma tarefa muito fácil, né? Pessoas que estão de fora acham que é muito simples a gente assumir uma pasta e resolver um problema de anos, mas é fazer um mapeamento, né? Atrelado a isso, a gente já está fazendo desenvolvimento de montagem de equipe, né? A gente precisa ter, acima de tudo, né, a vontade, mas também precisamos também de uma equipe técnica voltada com responsabilidade, com conhecimento, para que possamos, juntos... O mapeamento é sobre o que exatamente, vereador? O mapeamento da problemática do que se acomete hoje na causa animal, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui uma quantidade de animais errantes muito grande, né? Onde nós temos aqui um ambulatório municipal atendido ali a população, e nós temos ali, como o objetivo de efeito de controle populacional desses animais de rua, a castração. Mas o que eu identifico é que muitos desses animais eles são tutoriados. Então a gente precisa ver uma forma de fato identificar esses animais que estão na rua, fazer a captura desses animais, porque é realmente uma situação muito difícil, porque precisa de tempo, precisa de equipamento, precisa de conhecimento técnico para que possamos fazer a retenção desses animais e, de forma eficiente, efetuar a esterilização desses animais e colocá-lo de volta do lugar que tiramos, né? Por isso que foi protocolado também um projeto de lei da minha autoria, que é o SED, Captura, Esterilização e Devolução. Muito bem. O vereador Renato Lira conversou conosco aqui sobre o programa do governo federal, Sim Patinhas, e já adiantou para a gente aqui, vai se ausentar da Câmara para assumir a Secretaria de Bem-Estar Animal e Sustentabilidade, com previsão para início dos trabalhos no dia 2 do mês que vem. Vereador, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e um bom dia a todos. Manhã Cidade. Entrevista. Cidade FM, a única com áudio e imagem. Baixe o Flix Cidade.